Alô Brasil, alô você! Olha eu aqui de novo, benção minha mãe, um abraço à minha sogra. Como é que estão as coisas aí no Brasil? Eu sempre pergunto como é que estão as coisas no Brasil, né? Porque a gente sabe que agora a situação no Brasil com essa taxação aí de 50%, uma besteirinha, né? 50% de taxação dos produtos do Brasil, que o nosso amigo, quem chama de louco, né? Mais um louco aí, taxou o Brasil em 50%. Como é que vai ficar essa situação agora? Difícil, né? Bastante difícil. Vai ser em 1º de agosto. Vai ser implementada aí em 1º de agosto. E vem mais coisas por aí. Vem mais sanções aí também em relação ao chamado, conhecido como Gaddafi do Judiciário, segundo Mauro Cid. Gaddafi do Judiciário. Quem é esse? Tal do Gaddafi do Judiciário. Mas enfim, é nessa linha que eu quero tratar o vídeo de hoje. Guerras aí na Ucrânia, né, na Rússia, questão do petróleo. Então, estou lendo um pouco sobre isso. E isso, de uma maneira ou de outra, isso afeta a gente. A gente acha que não, mas isso afeta a gente na questão dos produtos, nos imóveis, dos custos de maneira geral. Então, eu quero tratar esse vídeo fazendo um panorama geral do que isso pode nos afetar. Essa guerra aí, essas taxações aí de Trump, não só taxou o Brasil, também taxou o Canadá há pouco tempo, né? Essa coisa de China, Estados Unidos. Como é que isso pode nos afetar? O que é que a gente também pode fazer para que fique não tão prejudicado em relação ao que está acontecendo nessa geopolítica aí atualmente? Então vamos lá. Como é que Portugal pode se comportar? Como é que vai se comportar Portugal nessa confusão de extensões? Como é que Portugal pode ser afetado? E como é que nosso bolso pode ser afetado nessa questão da geopolítica mundial? A gente já percebeu que, de uma forma ou de outra, quando uma guerra acontece, estoura a questão dos custos aqui e ali, como eu falei agora há pouco tempo, né? E como é que isso vai afetar? O gás fica mais caro, o combustível fica mais caro de maneira geral. E isso é o que eu vou explicar hoje nessa questão da geopolítica. Eu costumo dividir aqui em blocos para deixar tudo certinho, né? Tudo bem separadozinho, para te explicar e entender como é que vai funcionar essa questão aí, como é que isso pode nos afetar definitivamente. Bloco 1, a questão dessa guerra da Ucrânia e da Rússia parece que nunca acaba. Deve ter algum interesse aí, né? Certamente tem, né? Mantém a Europa com energia mais cara e dependente das alternativas do gás russo. A Rússia tem muito gás, então a Europa fica muito dependente aí do gás russo. A questão também do Oriente Médio, Israel, Gaza, a questão do Irã, afeta diretamente o preço do petróleo. E o componente China e Estados Unidos, a guerra comercial, né? Aumenta os custos de produção e desacelera o comércio global. Isso aí um panorama geral de como é que está a geopolítica hoje. Outro fato é o crescimento dos blocos geopolíticos, né? Os BRICS. Os BRICS, companheiro, os BRICS, companheiro. Eu quero fazer uma moeda diferente do dólar, companheiro. As várias declarações aí do Molusco, o ladrão de 9 dedos, não foi à toa, né? Não foi à toa. Então, Trump sancionou o Brasil com 50%, né, de taxa, mas muito mais provocado pelas várias declarações aí do nosso Molusco, companheiro. Ele sabe o que é que está fazendo aí. Juntando com o Foro de São Paulo, mas enfim, isso aí é outra história. A expansão dos BRICS, Brasil, Rússia, China e Índia, apesar de que China já sinalizou que quer se afastar um pouco desse BRICS aí, porque sabe que as coisas não vão do jeito como pensaria que fosse. A União Europeia tentando se manter unida, mas com tensões internas, né? E Estados Unidos tentando manter influência de maneira geral no mundo, de maneira geral. Vamos aqui partir por bloco 2. E o que é que Portugal tem a ver com isso? Como é que Portugal pode ser afetado, né? E o que é que a gente pode fazer para não ser tão afetado nessa questão das guerras aí que estão acontecendo nesse momento? O que é que Portugal tem a ver com isso? Portugal, mesmo pequeno, é altamente dependente. Todo mundo sabe disso. Importa quase tudo. O que é que Portugal importa? Portugal importa energia, combustível, cereais e componentes industriais. O turismo de Portugal, evidente, turismo de maneira geral, pode ficar muito sensível, porque é evidente que Portugal é muito forte na questão do turismo. Então, nesse conflito, né, o conflito que está acontecendo, o turismo tende a diminuir. Menos entrada de turistas, evidentemente, menos entrada de dinheiro no país. As exportações. O que é que Portugal exporta? Portugal exporta vinho, azeite e tecnologia. Eu vou fazer um parêntese aqui em relação à tecnologia, que eu não sabia. Portugal é bem forte nessa questão de tecnologia. E futuramente eu vou fazer um vídeo falando sobre essa questão de tecnologia aqui em Portugal. Então, empresas como OutSystems, Fitsai e Talkdesk vendem soluções para bancos, governos e empresas globais. Essa é a questão da tecnologia que Portugal
trabalha, né? Portugal é muito forte em relação a isso. O Portugal faz parte da ESA. O que é a ESA? A Agência Espacial Europeia, e contribui com o desenvolvimento de peças de sistemas. Isso voltado aí para a questão de tecnologia. Então, eu não sabia disso, dei uma pesquisada. Então tudo isso pode ser afetado, né? Não só como Portugal, como os outros países. Tudo isso pode ser afetado e vai ser afetado, e já está sendo afetado. Então, muita atenção em relação a isso. A gente acha que não, eu costumo comentar isso, a gente acha que não, mas essas guerras que existem, que estão acontecendo, e essas taxas que o Trump está colocando de maneira geral nos países, isso afeta. A gente sabe que afeta. Combustível, alimento, tudo afeta. Então, estou tratando disso aqui porque isso é uma coisa muito atual, né? Esse fato, esse assunto é uma questão muito atual. Então, é bom a gente ficar atento a isso, ficar atento a tudo. O que é que isso resulta? Esse aumento, o que é que resulta? Quando a geopolítica esquenta, o que é que acontece? A inflação sobe, isso é fato, os juros sobem, a inflação sobe, energia e combustível disparam, custo de vida aumenta, né? Isso aí é inevitável, todo mundo sabe disso. Então tem que ficar sempre atento a essa questão dos custos, né, dos juros, o que é que a gente pode fazer em relação a isso. Bloco 3. Como isso chega no consumidor português, ou consumidor de maneira geral, né? Como é que essas guerras, essas taxações, qual a consequência disso no consumidor português? Exemplos práticos aí, vai. O petróleo em alta por tensão com o Irã. Gasóleo mais caro. O gasóleo fica mais caro, né? Guerra comercial. A guerra comercial entre China e Estados Unidos, a tecnologia e eletrodomésticos disparam de preço. Eu não sou especialista em geopolítica nem nada disso não. Só apenas é um assunto que eu acho importante, acho de extrema relevância para a gente ficar atento, a gente estudar, a gente ler sobre isso, não ficar com essa paranoia, não, tá tendo guerra aqui, ali e tal, mas pelo menos ficar um pouco atento a isso, porque isso aí pode afetar em nossas ações, empresas, trabalho, qual país melhor para fugir disso, né? Então tem que ficar bastante antenado em relação a isso. Aqui para finalizar, o que é que a gente pode fazer? Eu já expliquei aqui, mas é bom sempre comentar. O que é que a gente pode fazer em relação a isso? Planejar melhor os gastos, né? Não gastar com coisa supérflua. Isso é óbvio, né? Não gastar com coisa supérflua. Evitar compras por impulso, né? Eita, vou comprar isso. Evitar compras por impulso. Quando há incertezas globais, os preços oscilam rápido, evidentemente. Até o blefe de que um país tal vai atacar aquele país tal, né? Os preços já oscilam, já sobem. Então a gente tem que ficar muito atento. Por exemplo, se o petróleo subir, o combustível e os alimentos vão seguir o aumento. Aí a questão, antecipe e faça as compras estratégicas, né? Promoções, por exemplo, a gente tem atrás de promoções, estoque mínimos de bens não perecíveis. Aqui, há um tempo atrás, foi até recomendado se não me engano, a União Europeia, de abastecer, guardar água, alimentos não perecíveis. Isso aí ainda vale. Isso aí ainda vale porque agora principalmente, a gente acha que não, mas agora principalmente. Talvez estejamos voltando à guerra, a era Jurássica, né? Jurássica, que falta de energia, até teve falta de energia, as razões disseram que foi a questão da Espanha, enfim, mas é bom ficar de olho, reforce o orçamento e invista em educação financeira. Então, receber seu salário, primeiro invista. A gente tem maneira de fazer o contrário. Investir no que sobrou, não é bem assim, né? Invista antes, senão nunca vai sobrar nada, né? Invista em educação financeira e crie um fundo de emergência. É sempre bom, é sempre importante ter um fundo de emergência, né? Eu costumo comentar aqui em vários vídeos, já falei sobre isso. É sempre importante ter um fundo de emergência, porque a gente não sabe quando pode ocorrer alguma coisa imprevisível. Tá dizendo que é imprevisível, né? Um dente dói, um carro quebra, acontecem coisas inesperadas. Então é sempre importante ter uma reserva de emergência para que você possa usar quando for necessário. E acompanhar sempre as notícias internacionais. A gente acha que isso não é importante, só vai dar problema do lado de lá, só dá problema no vizinho, né? A gente acha que acidente nunca acontece com a gente, sempre acontece com o outro, o problema sempre acontece com o vizinho, sempre acontece com o próximo, nunca com a gente. Então é sempre importante trabalhar isso, ficar sempre atento e não ser pego de surpresa. Esse é um tema muito polêmico, assim, meio difícil de trabalhar, meio chato de trabalhar, porque a gente não vê o assunto guerra nos afetar diretamente. Assim, vai subir coisa muito repentina, né? E a gente não vê afetar diretamente, mas afeta, né?
afeta. Os preços aumentam. Por exemplo, uma coisa que valia 2 euros, agora 2,20 o produto. Né? Opa, foi só 20 cêntimos, mas percentualmente é quanto? Então, a gente acha que não, mas nos afeta. É um tema meio chato de trabalhar, mas é importante a gente ficar atento em relação a isso. Se você tem alguma dica e quer ajudar aqui o canal, quer nos ajudar em relação a temas diferentes, vários temas diferentes, traga para cá. E ajuda também comentando se você concorda ou não com o que eu disse aqui, né? Espero ter ajudado, espero que vocês também tenham uma semana boa e grande abraço a todos.